Muito bem. Então tá aqui, Matemática Atividade 7. A ambiciosa e bilionária missão da NASA que pretende tocar o Sol. Um desafio vem mobilizando cientistas da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, a atingir pela primeira vez a atmosfera do Sol. A Parker Solar Probe deve custar cerca de 1,5 bilhão de dólares, ou seja, 4,8 bilhões de reais. Bom, isso na época que foi escrito isso aqui, né? Porque agora o dólar está bem mais alto. Continuando, a sonda do tamanho de um carro pequeno vai gravitar a 6,4 milhões de quilômetros do Sol, sobrevivendo a temperaturas acima de 1,3 mil graus Celsius. Então tá aqui o problema, né? O primeiro problema que tem um exemplo, tem uma historinha embaixo, né? Então, reescreva a temperatura acima na forma numérica. Expresse o valor dessa temperatura na forma de um produto, onde o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e o segundo uma potência de base 10. Então tá. Então tá aqui a historinha, ó. Eu comecei pensando que 1300 pode ser escrito como 130 vezes 10, mas também pode ser 13 vezes 100, tá? Então, esse raciocínio aqui está certo, né? Tá? A gente pode pensar, se vocês fizerem a conta, né? Se vocês fizerem a conta, 130 vezes 10 dá 1300, né? É 130 com mais um zero, 1300. Ou 13 vezes 100. Então, 13 com dois zeros também dá 1300, tá? Legal. Né? O outro personagem ele responde, legal. Veja também que 13 é 1,3 vezes 10. E é verdade, se vocês pegarem 1,3 e fizer vezes 10, vai dar 13, certo? Podemos escrever 1,3 vezes 10 vezes 100, que aí fica 1,3 vezes 1000. Mas usando as potências fica 1,3 vezes 10 ao cubo. Então, isso aqui, ó, tá? Se chama notação científica. 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 Tá? Muito bem. Aí vamos para outro exemplo. Vou ter que diminuir o tamanho aqui, que ficou muito grande dessa vez. Escreva a distância acima na forma numérica em metros. Expresse o valor dessa distância na forma de um produto onde o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e o segundo uma potência de 10. Então, a distância acima é aquela ali, ó. 6,4 milhões de quilômetros é a distância, tá? Então, no número 1 ele fala do 1300, né, que é 1,3 mil graus Celsius, né? Esse número aqui é 1,3 mil. Na primeira historinha que a gente olhou, e agora ele está falando da distância. Então, na forma numérica, em metros, e depois expressar como uma potência de 10. Então ele explica ali, em forma numérica, a distância será escrita da seguinte maneira. Então, 6,4 milhões, né? É isso que fala ali? 6,4 milhões. Milhões. É 6 milhões e 400 mil quilômetros. Mas o problema pede que essa distância seja apresentada em metros. Então, 1 quilômetro já é 1000 metros, né? Já que 1 quilômetro é 1000 metros, podemos simplesmente multiplicar por 1000, correto? Assim a distância fica 64 bilhões, bilhões de metros, né? Até aqui, ó, até esses três algarismos é mi, né? Milhões. Aqui é mil, mil, né? Aqui seria, se botar um aqui é 100 mil, 10 mil, 1000, 2000, enfim, fica por aqui, fica nesses três, né? Quando é mil. Aqui, quando o algarismo está aqui, é milhões, e quando está aqui é bilhões. Então, 64 bilhões de metros, tá? É meio longe isso aí, né? 64 milhões de quilômetros a sonda vai ficar do Sol. Imagina, a distância já é. Nossa, a gente está bem longinho do Sol, hein? É perto mais longe. Bom,
a gente está mais longe que isso do Sol e a gente já sente o calor, né? Para ali no solzinho ali, a pessoa ficar no sol, a pessoa fica bem torradinha ali se ficar sem proteção. Então, bom, esse número pode ser escrito como 64 vezes 10 na 9. Por que 10 na 9? Isso que a gente já vai ver. Que usando o mesmo pensamento anterior, podemos escrever 6,4 vezes 10 na 10. Tá? E aí vem os problemas para vocês resolverem, tá? Tá? Daí pede ali a primeira. Para ter uma noção do tamanho do Sol, pode-se calcular o seu diâmetro. Segundo a estimativa dos cientistas, o diâmetro do Sol mede aproximadamente 1.341.400 quilômetros. Represente esse valor em notação científica. Ali não diz que é metros, então pode ser feito em quilômetros, tá? Se fizer em metros também pode. A 2. A distância entre o Sol e a Terra é muito grande. Para expressar essa distância é necessário um número com muitos algarismos. Para reduzir a quantidade de algarismos deste número, foi usada a notação científica e chegamos a um valor aproximado de 1,496 vezes 10 na 8 quilômetros. Expresse esse número na sua forma inteira. Tá? Então ali também não diz que tem que ser em metros, então vocês podem representar em quilômetros, tá? Tá? Então esse que é o problema dessa semana, é representar em notação científica. Tudo bem? E o que que é isso? Que O eu não que é notação entendi. científica? É. E como é que faz? Como é que calcula? Como é que expõe? Eu não sei o que que é isso. Eu não sou formada em matemática e meu cérebro ele é limitado. Então tá, vamos aqui. Vamos escrever alguns números em notação científica. Deixa eu pensar no número em notação científica para a gente escrever. Vamos lá, então. Vamos pensar no exemplo que tinha ali. 64 milhões, né? Depois escrever. Vou escrever 64 milhões. Tá bom esse tamanho ou tá pequeno? Vocês conseguem enxergar na tela do celular ou tem que fazer maior? Assim, um pouquinho maior tá melhor. Um pouquinho maior que isso? Assim tá bom? Pra Agora mim acho que tá. exagerou, né? Então, 64 milhões. Então tem que pensar o seguinte. Eu ia colocar uma tabela ali de uns números, só que daí ia ficar um troço tão grande que eu não achei que seria muito adequado. Tá, 64 milhões. Então, em notação científica, tá? Esse número, tem que pegar aqui, é 6,4. E aí eu tenho que fazer vezes 10 elevado a alguma coisa. Eu tenho que colocar algum expoente aqui. Então, como é que eu determino esse expoente? Então, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Quanto é que é 10 elevado a zero? É um, tá? 10 elevado a zero é um. Quanto é que é 10 elevado a um? É 10. Quanto é que é 10 elevado a 2? É 100. Quanto é que é 10 elevado a 3? É 1000. Quanto é que é 10 elevado a 4? 10.000. 10 elevado a 5. É só colocar 5 zeros quando o expoente é 5. No caso, eu faria, que nem 10 elevado a 5, eu faria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, tá? Então, é um seguido de 5 zeros, que dá 100.000. 10 na 6, 1.000.000. 10 na 7, 10 milhões. 10 na 8, aí é 100 milhões. E 10 na 9, 1 bilhão. Tá? Para não se perder, vocês podem botar um pontinho aqui para só para não se perder ali nos zeros, né? Tudo bem? Não, eu não entendi ainda. Tá. É que eu tenho que escrever usando uma potência de 10. Isso aqui a gente chama de potência de 10, esses 10 a 0, 10 na 1.
No caso, é uma potência de base 10, né? Que a gente chama de potência de 10 isso aqui, tá? Potência de 10. No caso, é base 10, né? Certo? Então, em vez de escrever 64 milhões, eu escrevo 6,4. Então, como se eu botasse uma vírgula aqui e contasse as casas decimais. As casas decimais antes da vírgula, né? Não tem vírgula, que normalmente casas decimais é depois da vírgula. Mas eu contaria quantas casas tem até o final do número. Até aqui, ó. Até esse último zero tem quantas? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então é 6,4 vezes 10 na 7. Tudo bem ou não? Agora sim ficou claro, mas daí no caso que aquilo ali seria a resposta se fosse essa pergunta. Exatamente, esse aqui eu estou pegando do exemplo, tá? Vamos fazer 64 bilhões. Como é que fica 64 bilhões? Bilhões é 9 zeros, né? Eu vou deixar separado por um espaço para ficar mais fácil de contar os zeros, tá? Então tá. Tá aí, 64 bi. Que bonito, hein? Vamos pegar aqui o lapisinho de novo. Muito bem, eu tô com 64 bi, tá? Então, eu vou aqui, ó, no primeiro algarismo que tiver aqui, ó, e coloco uma vírgula, tá? Tudo bem? Então vai ficar Sim. 6,4 vezes 10 na... Qual expoente que eu vou botar aqui no 10? É só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 6,4 vezes 10 na 10. Tudo bem? Ou não? Não Agora tá eu tudo bem. entendi. Agora entrou na cabeça dessa pessoa. Vamos fazer com Demorou, outros mas. números aqui. Deixa eu ver uns outros números para fazer, mas eu tenho que cuidar os números que vai que eu, sem querer, coloque. é, Vai que eu coloco um número que vocês já têm ali no trabalho. Com bilhões eu já fiz. Tá, vamos fazer um. Vou inventar um número, né? Vou inventar um número aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos supor que eu tivesse lá, sei lá, 789. Dá um zero aqui. E daí eu boto mais 3 zeros aqui. E depois eu boto. Não, deixa assim. Pronto. Vamos supor que eu tivesse esse número aí. 7.890.000. Como é que fica em notação científica? Vai ficar 7,89 vezes 10 na... Qual expoente que eu vou botar aqui no 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantos algarismos eu tenho aqui depois do 7? 6. 6. Pum. Tá pronto. Isso é notação científica. Gente, parece bem mais difícil do que é. Demorou pra mim entender, né, moço? Tá, e dá para fazer o contrário também. Tá? Vamos supor que eu tivesse um número. Não estou muito bom para. Não estou muito criativo para criar números agora. Deixa eu pensar um número. Vamos ver assim, tipo. Não era isso que eu queria. É o contrário. Não, apagar, vamos botar. Podia ter deixado. Podia ter deixado. Bom, vamos supor que eu tenho esse número aqui, ó. E aqui tem uma vírgula, tá? 2,473 vezes 10 na 5. Como é que eu escrevo esse número na forma inteira? Como é que fica esse número aqui, ó? 2,473 vezes 10 na 5 na forma inteira?
E aí? Agora é o contrário. Como é que faz o contrário? Como assim? Que contrário? Agora o número ele está em notação científica, tá? 2,473 vezes 10 na 5. Como é que vai ficar na forma inteira? Que nem aqui, ó. Aqui o número está na forma inteira, ó. 24.730. Aqui está o número na forma inteira, tá? Aqui tá... 2.473? É 2.000, será? Sei lá. 24.730, eu acho. Não tem um zero lá no final? 24.000? Bom, vamos ver aqui, ó. É 10 na 5, né? Então, onde é que eu vou começar a tirar a vírgula aqui? Eu vou contar a partir do primeiro algarismo depois da vírgula, né? Certo? Ah, é, tinha Aqui esquecido eu coloco disso. a vírgula depois do primeiro algarismo, daí eu conto quantos algarismos tem e boto o expoente em cima do número. Para achar o número inteiro, eu faço o processo inverso. Que nem aqui, ó. Vamos fazer aqui o 7,89. Como é que eu faço o processo inverso? Eu escrevo 7, 8, 9, e aí eu tenho que contar quantas casas decimais? 6, né? Ó, decimais não, quantos algarismos, né? Casas decimais a gente usa depois da vírgula. Mas aí eu conto quantos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu pego aqui, ó, coloco os zeros aqui e eu volto ao número que eu tinha antes. Esse número que eu tinha antes é, né? Tem 4 zeros, ó, 4 zeros aqui, ó, depois do 9. Então eu volto a ter 7.890.000. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu pego 6, vou botar um espacinho aqui, ó, para não confundir esse 6 do expoente. Ai, risquei por cima, mas não. Azar. Então eu pego aqui, ó, 6, seria 6,4, né, vezes 10 na 10. Então aqui, ó, conto o primeiro. Vou botar de outra cor aqui, ó. Vou contar aqui o primeiro, ó. Depois do 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu completo com zeros. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, vou ter quanto? 64 bilhões, tá? Que é o número que eu tinha antes, ó. Se contarem aqui, ó. 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então, esse número aqui, esse aqui que eu botei no exemplo, eu vou aqui, ó, botar 2, 4, 7, 3 Acho. e vou contar 1, 2, 3. Qual que é o expoente? 5. 3, então 4, 5. E aí eu completo com zeros. 0, 0. Aí, olha aqui. 1, 2, 3. Que número deu? 24.730? Então, 247.300. Ah, tá. É Ó, verdade. 247.300. Entenderam? Uhum. Então, primeiro vocês vão escrever na forma de notação científica, tá? No exercício. Primeiro escreve como notação científica. Depois, o número vai estar em notação científica, vocês vão escrever na forma inteira. E vai dar um número bem grandão ali. Na segunda vai dar um baita do número. Então, cuidado para não se perder nos zeros ali na hora de contar. Tá bom? Essa é a atividade de hoje. Muito difícil ou conseguiram entender? Eu consegui entender. Depois da explicação bem ampla, eu entendi. Eu também só depois da explicação. Depois de terem literalmente desenhado, eu entendi. Então tá, acho que é isso, né? Posso encerrar a gravação ou alguém quer tirar alguma dúvida ainda? Tá bom. Tá bom, né? Então, eu vou encerrar a gravação por aqui. Se por acaso surgir alguma questão interessante ou dúvidas que seja necessário, a gente volta a gravar de novo, tá bom? Então, por enquanto, a gravação é isso aqui. Tá? Então, vou encerrar a gravação.